Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Lembrando que já está disponível a caixa do mês de abril, a caixa assombrada do mês de abril com o tema lobisomem. Se você ainda não é assinante, você pode assinar e receber a partir da caixa de abril lobisomem. Se você não quer assinar, você pode comprar a caixa de forma avulsa. Entra lá na loja e dá aquela fuçadinha. E vamos ao primeiro relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui. O que era aquilo? Vamos ver, é um moço que nos conta. Olá, Ana e Matheus, assombrados. Segue o meu relato, acontecido comigo mesmo. Era o ano de 1997. Eu havia trabalhado durante a madrugada em uma empresa têxtil, no turno da noite, nesse período. Havia pego minhas férias nesse mesmo dia. Combinei uns dias anteriores com a minha esposa que iríamos passar uns dias no sítio do meu sogro, já falecido, e sairíamos já pela manhã. Nos encontramos na BR-116, próximo ao ponto que pegamos o ônibus com destino a um bairro próximo de Barra do Turvo, São Paulo. Minha esposa chegou com a minha sogra, nosso filho mais velho, que ia completar 2 anos, nossa filha, que era bebê, e um sobrinho que tinha 3 anos. A viagem foi bem tranquila, chegamos na casa do meu sogro e era uma casinha simples, à beira de um rio, e tudo muito sossegado. Vida do campo não tem igual. Passamos uns 2 dias ali, andando a cavalo, tomando muito banho de rio, aproveitando a natureza. Minha esposa, então, no 3º dia, perguntou ao seu pai onde ficava o sítio que ele tinha. Que era mais interior, mais no meio do mato mesmo. Lembro que ele ficou meio se enrolando para explicar e acabou falando como chegaríamos lá. Mas sempre com uma expressão meio inquieta, nos dizendo que lá não era um lugar muito divertido. Mas minha esposa insistiu e ele acabou contando. Mas no final me disse que tinha uma espingarda com uma bala dentro, que ele deixava escondida na casa. No final das contas, decidimos ir no dia seguinte. Logo após o almoço, pegamos o ônibus com destino a esse sítio, que nos deixou em uma altura da BR e fomos. Entrando ali mata dentro a pé mesmo. Eu não me lembro ao certo se caminhamos muito, mas sei que quando chegamos era uma casinha muito simplinha, de barro batido, porta feita com madeiras nativas, fogão a lenha feito de barro mesmo, e ao lado um lindo riacho com bananeiras próximas. Passamos a tarde aproveitando tudo e nos recolhemos ao entardecer. Acendemos a lamparina, a querosene, fizemos fogo para o jantar e ali ficamos com as crianças, brincando até chegar a hora de dormir. Um pouco antes disso, eu estava deitado em uma das 2 camas com a minha esposa e ouvimos um assobio, próximo, mas pensei comigo, pensei que poderia ser alguém que morasse em uma outra casinha de sítio mais adentro daquele mato e minha esposa concordou que poderia ser isso mesmo. Mas, independente disso, fui conferir a espingarda que o meu sogro havia falado. Arrumamos uma cama no chão com os 2 colchões, colocamos as crianças no meio e ficou assim, eu e minha esposa na beirada do colchão e as crianças no meio, e a sogra ficou no canto. Deitamos com a lamparina acesa e deixei a espingarda do meu lado. Não demoramos a dormir, pois estávamos bem cansados. Durante a madrugada, acordei com alguma coisa andando sobre mim e estava tudo na maior escuridão. Peguei com a mão no que estava sobre mim e era minha sogra. A esperta havia levantado para apagar a lamparina e estava voltando para o seu lugar na cama e veio engatinhando por cima da gente. Não demorou muito depois disso, ouvimos uma batida forte na porta, que era apenas encostada, não tinha fechadura nem nada. Não tinha fechadura nem nada, feita de madeiras era feita de madeiras e amarrada com cordas, umas nas outras, as madeiras, eu acho. E nisso algo entrou na casa.
E lembro que parecia como se fosse algum animal batendo asas, fazendo vento. Seria parecido com uma galinha quando abre as asas, mas sem ficar cocoricando, sabe? Apenas sentimos como se aquilo corresse à nossa volta, batendo as asas e fazendo um vento. Mas que depressa peguei a espingarda e fiquei meio que no instinto, esperando que fosse aquilo que passasse na minha frente nessas voltas que estava dando dentro do quarto. Peraí, mais que depressa peguei a espingarda e fiquei meio que no instinto, esperando que fosse aquilo, que aquilo passasse na minha frente, nessas voltas que dava dentro do quarto, e aí eu atirei naquilo, e nada, falhou. Tentei atirar novamente e também nada, não consegui. Aí mantive a calma, pois o que havia entrado ali não tinha atacado ninguém. Peguei a lamparina no escuro mesmo, enquanto as mulheres gritavam assustadas e as crianças choravam. Consegui acender a lamparina e na mesma hora todo o barulho cessou. Peguei a espingarda e a lamparina e fui em direção à porta para levantar a mesma. Chegando lá, a porta estava normal, no mesmo lugar. Aí, nesse momento, eu já percebi que era coisa assombrada perturbando. Olhei a espingarda novamente e a bala estava lá, tudo certinho. Voltei para a cama com eles, acalmamos as crianças e assim que pegaram no sono eu fiquei de campana até amanhecer o dia. Não houve mais nada então, pois eu mantive a lamparina acesa durante o restante da madrugada. Amanheceu, conversamos sobre o ocorrido e retornamos para a casa do meu sogro. Lá chegando, contamos a ele e aí ele disse o motivo pelo qual não queria que fôssemos lá. Era um lugar que aconteciam coisas estranhas, nem ele mesmo dormia mais lá. E eu falei para ele, e você só nos fala isso agora? E ele respondeu que se tivesse falado, pensou que a gente ia tirar sarro dele. Perguntei também se a espingarda estava com algum problema e ele disse que não. Falou que quando era coisa sobrenatural assim, as armas falham muitas vezes. Bem, meu relato é esse. Aconteceu já faz muitos anos, mas volta e meia nós lembramos. Não tenho ideia do que pode ser. Sei que se aproveitou da escuridão para perturbar. Se alguém tem ideia ou já passou por isso, eu queria trocar experiência. Estamos aí. Um abraço. Um beijo para você, muito obrigada. É interessante, se alguém já... Parece que eu vi um relato de um lance assim que vinha batendo as asas por cima da casa, não é? Se alguém já passou por isso ou tem ideia do que pode ser, manda aí o relato pra gente. Segunda história, espíritos atrapalhando o dia. Não sei se é um moço ou uma moça, vamos ver. Olá, Ana, o relato que vou contar aconteceu com a minha tia. A minha tia conta que em um dia que tinha muitos compromissos a realizar, combinou com seu marido que ela ia para o centro da cidade, onde eles tinham um escritório, faria tudo o que tivesse que fazer nos arredores e à noite ele iria buscá-la no local. E assim ficou combinado. Na ida ele foi deixá-la de carro e voltaria à noite. Isso foi nos anos 70, quando ainda não existia telefone celular. Ao chegar no centro da cidade, minha tia já se estressou, porque esqueceu a carteira em casa. Então teria que passar o dia inteiro sem dinheiro, não podendo nem almoçar. Mas mesmo assim decidiu prosseguir nos seus compromissos. Durante todo aquele dia, deu tudo errado. As pessoas com quem ela tinha marcado não compareceram, os compromissos não puderam ser cumpridos, ela ficou com fome o dia todo, né? Esqueceu a carteira em casa, enfim, foi uma desgraceira total aquele dia. Ao fim da tarde, ela foi ao escritório para esperar o seu marido, mas ao procurar na bolsa, descobriu que também não tinha levado a chave. Decidiu então sentar-se num parque que havia em frente ao local para esperar a chegada do seu marido, que tinha ficado de ir buscá-la. As horas foram passando e nada dele chegar. Até a flanelinha que trabalhava no local e que a conhecia foi embora. Ela começou a ficar com medo, mas não tinha sequer como voltar para casa porque não tinha dinheiro, uma vez que tinha esquecido a carteira, né? Deu 11 horas da noite e o marido não chegou.
Então ela começou a chorar ali mesmo, sem saber o que fazer. Foi quando ouviu uma voz dizendo ao seu ouvido: "Desculpe." Ela se virou para ver quem era, mas não havia ninguém por perto. Como já era muito tarde e estava ficando perigoso, ela decidiu ir até o ponto de ônibus, explicar a situação ao motorista e ver se ele a deixava ir para casa sem pagar. Talvez com a promessa de que pagaria no dia seguinte, né? Ao se dirigir para o local, uma moça se aproximou dela e perguntou se poderia acompanhá-la. Ela disse que sim. A moça perguntou por que ela estava chorando. Aí ela contou e a moça lhe deu o dinheiro da passagem e ainda pegou o mesmo veículo com ela. Então, antes de descer do ônibus, ela se virou mais uma vez para agradecer novamente a essa moça, mas não havia mais ninguém lá. Será que essa moça era uma ajuda que chegou depois que o espírito pediu desculpas? O fato é que, ao chegar em casa, minha tia perguntou ao marido por que ele não tinha ido buscá-la. E ele disse que tudo tinha dado errado no dia dele também. E, inclusive, o carro tinha quebrado e estava na oficina. Eu, hein? Um abraço. Gente, o que será que aconteceu? Por que ela ouviu desculpe? Será que foi, por mais que esquisito que seja, foi algum tipo de livramento que teve que tudo dar errado para impedir alguma outra coisa de acontecer, sei lá? Gente, como pode tanta coisa dar errado para os dois num dia só? E aí essa moça ajudando a voltar para casa e tudo estranho, né? Mas vamos lá. Deixa eu só ver, música rolando, certo? Ok. Vamos para o segundo relato. O terceiro relato desta coletânea. O Velhinho Fantasma é uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Fulana e vou contar mais um dos muitos relatos sobrenaturais que vivi. Quando finalmente consegui me mudar de uma casa onde abundava o sobrenatural, eu respirei fundo e pensei, graças a Deus acabou. Me mudei para uma casa pequena e simples, mas estava feliz por achar que a outra casa era a razão dos acontecimentos estranhos na minha vida. Enfim, estava eu organizando a casa, meu filho estava na escola, meu marido trabalhando e eu sozinha. Mas me sentia bem, apesar de estar atarefada. Fui até a cozinha beber água e ouvi um tuk-tuk-tuk na parede da cozinha que dava para o quintal dos fundos. Eu não sabia o que era, mas resolvi olhar pela janela que dava para esse quintal. Foi aí que vi um senhor idoso sentado numa cadeira dessas de área, com balanço, sabe? Ele estava só de bermuda e chinelo, tinha a barriga proeminente de fora e era careca. Um senhor bem branquinho, de bigode branco. Conforme ele balançava a cadeira, a mesma batia na parede e fazia tuque, 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 sabe? E ele parecia estar distraído, pois nem percebeu a minha presença na janela. Então pensei, vou sair pela porta e avisar ele que eu sou a nova dona, né? Acho que ele era amigo da antiga moradora. Ana, eu nem me atentei ao fato de que o portão estava trancado, ou mesmo de eu não ter ouvido esse homem entrar. Eu não estranhei nada, simplesmente achei que era algum vizinho que deveria ter o hábito de visitar a casa, né, que era amigo da antiga dona. Pois bem, abri a porta e saí com um sorriso no rosto, porque eu queria ser simpática, né? Afinal, era só um velhinho. Ana do céu, quando eu olhei para o lugar onde eu vi o senhor, não havia nada ali. Nem ele, nem a cadeira. Nada. Meu sangue congelou nas veias. Eu senti tontura até. Achei que eu fosse desmaiar. Perdi as pernas. Fiquei com uma tremedeira que mal conseguia parar em pé. Eu só consegui falar baixinho. Vá em paz, por favor. Não volta. Olha, eu chorei um oceano, viu? Porque eu queria mesmo acreditar que era o local e não eu que atraía essas coisas. Enfim, Ana, faz 6 anos que eu moro nessa casa e já tenho muitos relatos para te mandar. Eu nunca mais vi esse velhinho. Eu acho que ele foi descansar mesmo.
e eu continuo na luta entre o véu que separa o natural do sobrenatural. Obrigada, minha querida, por ler mais este relato. Escrever sobre ajuda a superar. Me sinto mais normal por saber que não sou a única que passa por essas experiências. Um beijo no seu coração, fica com Deus e um beijinho carinhoso na família. Muito obrigada, de jeito nenhum você não é a única. Próximo relato. Lobo branco na minha cozinha. Acho que é a mesma moça do relato anterior. Então esse velhinho estava na casa dela, é isso? Que estava no quintal dos fundos da casa dela. Sei lá, um antigo morador. Mas parece que ela tem, né? Ela já veio de uma outra casa, que ela achou que a outra casa fosse assombrada. Quando se mudou, falou, agora sim. Mas não. Ela é que vê mesmo o tempo todo essas coisas, né? Então vamos agora com este relato aqui, ó. Lobo branco na minha cozinha. Olá, Ana, meu nome é fulano. E depois que tive a visão do velhinho, né, do relato anterior, finalmente achei que já era hora de parar de fugir e encarar o que aparece. E não fico mais procurando explicação, eu só tento entender se há um porquê, se há um sinal ou aviso ou algo do tipo. Ana, normalmente eu fico sozinha em casa. Meu marido trabalha, meu filho vai à escola e eu acabo ficando com as tarefas diárias, que aliás são muitas, diga-se de passagem, né? Na semana do ocorrido, que irei relatar, aconteceram vários assaltos na minha região, muitos deles à mão armada. Eu estava com medo, pois a violência estava em toda parte. Estava começando a desenvolver até síndrome do pânico, Ana. O meu pessoal mal saía e eu já trancava o portão, trancava a casa toda e ficava presa dentro de casa para me sentir segura. Nesse dia em especial, acordei me sentindo mal, sufocada. Parecia que não tinha ar suficiente na casa. Eu não sei explicar, mas quando o meu pessoal saiu, eu não me tranquei. Eu só tranquei o portão e abri a casa toda, indo de cômodo em cômodo para ver se arejava a casa. O ar não entrava direito no pulmão. Tinha uma necessidade de me sentir livre. Num determinado momento, fui conferir se havia trancado mesmo o portão e quando voltei, entrei na sala que fica ao lado da minha cozinha e ouvi um arfar. Parei, prestei atenção e ouvi de novo um som de... igual cachorro quando tá cansado, sabe? Assim. Mas a minha cachorrinha estava deitada na sala e eu não tenho outros animais. Fiquei quieta e ouvi mais uma vez e vinha da cozinha. Ana, minha pia mede mais ou menos 2 metros de largura e quando eu entrei na cozinha, eu vi um lobo branco com detalhes cinzas na cabeça, nas patas, no peito e na cauda. Ele estava deitado ao lado da minha pia e era tão grande que praticamente dava o tamanho dela toda. Ele deitou exatamente como um cachorro manso, com as patas dianteiras cruzadas. Abanou a cauda quando me viu e me olhava com um olhar, Ana, que parecia dizer, não tenha medo. Ele era lindo e eu fiquei ali parada igual uma estátua de mármore. Eu travei, eu nem piscava. Aquele lobo imenso, de olhos grandes e bondosos, ficou ali retribuindo o meu olhar e só movia a cauda lentamente. Acho que ele percebeu o meu pânico e não quis se mover para não me matar do coração. Só pode, Ana. Olha, eu não sei te dizer quanto tempo durou, pois quando estamos com medo, minutos tornam-se horas. Mas em algum momento ele foi baixando a cabeça lentamente, a colocou sobre as patas dianteiras que estavam cruzadas, fechou os olhos e sua imagem foi sumindo aos poucos até não restar nem vestígios de que ele estivera ali. Então eu voltei à vida. Esfreguei os olhos, meu coração batia tão acelerado que eu podia ouvir as batidas. Sentei numa cadeira até o susto passar e só depois de me acalmar fui falar com uma amiga sobre o ocorrido. Ela me falou que em algumas culturas o lobo representa um guardião, um ser protetor, e que algo queria me mostrar que eu estava segura. Ana, se procede ou não, eu não sei. Eu não quis pesquisar mais a fundo. Me contentei com as palavras dela e sabe o que aconteceu? Meu medo sumiu. Parece mentira, né? Mas creia,
Mas acredite em mim, não é mentira. Hoje estou tão bem que agora o meu marido briga comigo porque eu esqueço o portão aberto. Ana, eu não sei mesmo o que é que foi aquilo. Eu só sei que eu vi e ele me salvou. Hoje sinto que tem alguém me guardando. Será que alguém mais viveu algo parecido? Obrigada, Ana, mais uma vez, por dar voz a nós que passamos por tais desventuras. Um beijo no seu coração e na família. Fica com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Tenho certeza que teve mais gente que passou por isso com um guardião em forma de animal, que veio trazer um recado mesmo no silêncio, ou uma cura, algo assim. E sim, o lobo ele é muito relacionado à proteção da família, né? A grupo, a proteção, enfim, ela tá certa, pode ser isso mesmo. Ele veio dizer, quase como eu tô aqui, né? Fique tranquila, não vai acontecer nada, né? Que interessante! Próximo relato, é uma moça que nos conta também. Falando em lobo, os belos cães seriam fantasmas? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, mais uma vez aqui com vocês e os relatos vividos pela minha família muito louca. Esse relato aconteceu com meu tio, que aqui vou chamar de Murilo, nomes todos trocados. Tudo aconteceu em mais uma noite de balada as quais meu tio costumava ir. Isso na década de 80. Ele encontrou com amigos em um baile, dançou, bebeu, paquerou, se divertiu bastante e já de madrugada, antes de cada um tomar o seu rumo para casa, resolveram passar em uma lanchonete, fazer um lanche rápido, todos já acomodados e comendo, eis que meu tio se sente incomodado com algo, como se alguém o estivesse olhando. Então ele se vira e, para sua surpresa, dá de cara com 2 cães. Eles eram de uma beleza jamais vista por ele e simplesmente eram enormes e imponentes. Suas características físicas eram como lobos. Seus olhos pareciam se iluminar. Meu tio conta que ficou fascinado pela beleza e pelo porte deles. Jamais tinha visto algo assim. A reação do meu tio, logo depois que voltou a si, foi de chamá-los e oferecer a eles um pedaço do seu lanche. Ele amava cães. Mas um fato ainda mais curioso aconteceu. Eles sequer se mexeram. Simplesmente o ignoraram com aquele ar superior. Meu tio continuou insistindo. Vamos, venham comer, tá uma delícia. E nenhum movimento da parte deles. Nesse momento, a garota que o acompanhava saiu do banheiro indo em direção à mesa onde estavam e viu a cena. Correu até a mesa, segurou no braço do meu tio e disse para irem embora rápido dali. A garota que o acompanhava era espírita. Frequentava terreiros, assim como meu tio e nossa família. Para alguns integrantes da nossa família, isso seria mais uma noite normal. Porém, dos membros da família, o meu tio sempre foi medroso e desligado. Ele não se atentava muito a certos acontecimentos espirituais. Enfim, ela o puxou pela mão e junto com os outros saíram correndo do local. Meu tio e os outros não entenderam muito o acontecido. Mais à frente, ela explicou a eles que aqueles cães não eram cães comuns. Não estavam ali para brincadeira. Eram, na verdade, uma pombagira e uma outra entidade incorporados neles. De certo, estavam ali para proteger alguém que se encontrava no local. Murilo, então, gelou dos pés à cabeça. Porém, para se passar por corajoso na frente de seus amigos e das garotas, colocou o medo de lado e continuou o caminho, deixando cada garota em suas respectivas casas. Os outros rapazes seguiram para suas casas e só sobrou apenas ele e um amigo. Porém, um detalhe simples os afligia. Para seguirem até suas casas, só existia um caminho. Sim, voltar e passar em frente à lanchonete onde os cães estavam. Os dois, se borrando de medo, não queriam voltar. Já era bem tarde e a lanchonete provavelmente já estava fechada. Os cães até poderiam já ter ido embora, mas nenhum dos dois queria pagar para ver. Foi então que ao longe avistaram um carro de polícia vindo e não houve dúvidas, resolveram pedir para que parassem.
estavam mesmo se borrando de medo. Bom, mesmo com muita vergonha, contaram aos policiais o ocorrido. Naquela época as pessoas eram mais gente boa e, para espanto dos dois, os policiais acreditaram no ocorrido, pois também já haviam visto os cães no mesmo local em uma outra ocasião. Sendo assim, ofereceram-lhes carona, já que iam passar por ali também. E eles se sentiram aliviados. No dia seguinte ao ocorrido, após quase ter se borrado de medo, meu tio resolveu contar à sua mãe sobre os cães. E ela foi logo lhe dizendo que alguns guias incorporam sim em animais para proteger algumas pessoas. Provavelmente aquele lugar podia ser de perigo para alguém e que não era para brincar com eles, não, e nem mesmo temê-los, pois estavam ali para fazer o bem. Porém, se zombar deles ou tentar lhes fazer algum mal, aí sim a pessoa sentirá na pele a fúria dos guias e o veriam em sua verdadeira forma. E isso não seria nada legal. Um belo dia, ao ir no centro espírita em dias de trabalho, o meu tio foi chamado por um dos guias que logo foi falando: "Ei, perna de calça, ficou com medo de mim, é? Não precisa temer, somente respeitar. Então nada de mal eu farei." Espero que tenham gostado. Até a próxima, Ana e Assombrados. Beijos a todos. Que interessante. Então, de repente, se a gente vê um animal aí, pode ser que que seja mesmo um animal que está incorporado por uma entidade que está ali protegendo. Mas eu sou dessa opinião também. Deixa quieto lá, não vai ficar mexendo, zoando, né? Vai, segue teu caminho e deixa o que tiver ali também seguir o seu e bora e boa, né? Cada um na sua. Último relato desta coletânea de relatos de hoje é este daqui. Será que fui para Sete Além? Olha, Sete Além aqui, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Fulana e hoje tenho 32 anos. Essa experiência que vivenciei aconteceu quando eu tinha mais ou menos 17 anos e morava na região do Ipiranga. Eu estava indo passear no centro de São Paulo. Para ser mais exata, eu iria para a Galeria do Rock. Como de costume, fui até o ponto pegar o ônibus elétrico circular. Saindo de casa, eu olhei para o céu e ele estava lindo, mega azul. E vi que um colega que me esperava lá na galeria tinha me mandado um SMS. Sim, Ana, eu sou velha, era um SMS. Parei para ler a mensagem e responder que eu estava indo. Quando olhei a hora, era 9h40 da manhã. Olhei a bateria do meu celular, estava em 80%. Eu senti um arrepio e olhei para o céu, que estava todo escuro agora, como se fosse cair uma tempestade. Voltei a olhar para o celular e a bateria dele, de 80%, estava em 30%. Bom, eu corri até o ponto sem prestar muita atenção, com medo de cair uma chuva pela mudança repentina no tempo. E esperando ali no ponto de ônibus, eu liguei o meu MP3 e simplesmente ignorei tudo e todos. O ônibus chegou e eu subi. Reparei que ao subir tinha poucas pessoas no ônibus e eles me encaravam muito estranho. Senti um arrepio na espinha, mas me sentei no fundo do ônibus, longe de todo mundo. O motorista me encarou pelo espelho e continuou o trajeto. E eu senti muita tristeza, do nada. Quando o ônibus ia parar no próximo ponto, eu vi um homem de chapéu e sobretudo, parecia roupas antigas. E também usava uma maleta. Ele me encarou enquanto eu entrava no ônibus. Quando o ônibus ia parar no próximo ponto, eu vi um homem de chapéu. Ele me encarou enquanto ele entrava no ônibus, ele me encarou e sentou do meu lado. Tirou o chapéu, meio que me cumprimentando, e disse: "Você não deveria estar nesse ônibus. Esse ainda não é o seu destino. Eu vou te ajudar, mas em troca preciso de ajuda também." Eu apaguei. E quando recobrei a consciência, fui parar num bairro que era umas 2 horas de onde eu estava. Olhei para o relógio do celular e era 9h50 da manhã.
e meu celular voltou a ter 80% de bateria. Gente, eu fiquei pensando como era possível eu estar tão longe e só ter passado 10 minutos de quando eu subi no ônibus. Quando me dei conta do que talvez poderia ter acontecido, eu estava em pé na frente de uma casa com uma senhora de joelhos, me olhando, chorando e agradecendo. Quando me dei conta do que talvez poderia ter acontecido, eu estava em pé na frente de uma casa com uma senhora que estava ajoelhada, me olhando e chorando e agradecendo. Ana, ela disse que eu passei um recado de um avô que tinha sumido quando ela era muito pequena. Ainda tentando me achar, eu vi o homem se distanciar, sorrindo para mim e fazendo um sinal com o chapéu. Olha, eu só quis correr naquele momento. Eu estava com muito medo e foi o que eu fiz. Fiquei quase um ano com medo de tomar ônibus, principalmente o elétrico. Só me acalmei quando meu colega encontrou comigo no metrô e me ajudou a voltar para casa. Quando eu relembro essa história, eu tenho um sentimento imensamente grande de gratidão por esse homem ter surgido. Por algum motivo eu sinto que ele me salvou de algo pior. Sabe-se lá onde eu ia parar, ou o que poderia ter acontecido se ele não surgisse naquele ônibus. Beijos, Ana. Gente, então será que ele era o avô dela desaparecido? Daquela mulher? E aí, você não se lembra, mas ele falou através de você, dando um recado para ela, que sabe-se lá o que é, mas ele te ajudou a sair de lá, e aí você ajudou ele a dar um recado para ela. Gente, que coisa! E aí, você tem uma história assim de lapso de tempo, de sete além, de possível outra dimensão? Manda um relato pra gente. Espero que tenham gostado dessa coletânea. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau, gente!